Olá, boa noite a todos. Eu sou a Leila Ferreira e estou aqui a convite da PUC do Rio Grande do Sul para conversar com vocês sobre o tema o que podemos aprender como sociedade durante esta pandemia. Claro que a gente vai falar da ponta do iceberg, porque se há um infinito, esse infinito é tudo aquilo que a gente pode aprender agora, né? Com o que nós estamos vivendo. Eu queria só me apresentar um pouco. Eu sou mineira de Araxá, morando em Belo Horizonte. Já morei em muitos lugares, tantos lugares, Brasília, São Paulo, Rio, Estados Unidos, Inglaterra, México, mas sou mineiríssima e moro em Belo Horizonte. E estou aqui no confinamento, como devemos estar todos, né? Falando com vocês, e uma alegria poder participar. Então, sou jornalista, trabalhei como jornalista há muitos anos, trabalhei como repórter, tenho alguns livros publicados, hoje trabalho também como palestrante, rodo esse Brasil todo, rodava, e daqui a pouco a gente retoma a normalidade, nem que seja o novo normal, né? E então estou aqui para fazer essa reflexão. Acho que é um momento, não há momento mais propício para reflexões, e eu pensei em começar falando do tema que eu sempre abordo, que é o tema da leveza. Eu tenho um livro com o título de Arte de Ser Leve, e que pode parecer uma coisa estranha, como falar de leveza num momento como esse, né? O tema já parecia estranho antes. Quando eu falava com as pessoas que estavam escrevendo um livro sobre leveza, muita gente falava, leveza? Como assim? Como assim? O mundo não anda leve. Isso antes da pandemia. A vida não anda leve. Nós não somos leves. Mas é exatamente porque viver é barra pesadíssima, porque a condição humana é precária, é complicada, que eu acho que a gente tem que tentar reduzir o peso que a gente carrega dentro da gente. É o que eu sempre digo, nós andamos, nossa cultura nos estimula a ser muito atentos ao corpo. Todo mundo querendo ser esbelto, magro, corpos esculpidos em academias, né? Nada contra. O problema é que nós estamos com o olhar todo voltado para o corpo e esquecendo que a alma é que está engordando de forma assustadora. Eu sempre brinco que o grande perigo é a obesidade mórbida de espírito, né? E porque lá dentro nós estamos cada vez mais estressados, nervosos, intolerantes, impacientes, raivosos, né? E então eu quis escrever um livro, não para dar minhas receitas de leveza. Quem sou eu? Eu sou super ansiosa. Eu queria aprender a ser leve, eu queria sair perguntando como jornalista para várias pessoas como é que a gente podia reduzir esse peso que a gente carrega na alma. E eu não me esqueço que eu estava procurando pessoas leves para entrevistar e conheci uma cabeleireira aqui em Belo Horizonte, a Conceição, que me falaram falaram que ela tinha uma manicure que era muito leve. Eu fui lá para observar essa manicure trabalhando e me encantei com a Conceição. Me pareceu extremamente leve, um astral ótimo, e eu perguntei para ela, como é que você consegue ser leve assim? E ela é uma pessoa simples, e eu adorei a resposta dela. Ela falou, olha, tem gente que vem para o mundo de caminhão, e tem gente que vem de bicicleta. Eu sou da turma da bicicleta. E eu saí de lá morrendo de inveja dela, porque eu me senti naquela hora pilotando uma carreta numa estrada sem acostamento, uma carreta abarrotada de carga, correndo risco de virar. E eu pensei, passar pela vida de bicicleta eu não consigo mais, mas essa carreta eu vou aposentar, eu vou tentar trocar esse veículo, né? Bom, e aí saí fazendo entrevistas por aí para falar sobre as possibilidades de vivermos de forma mais leve. E é como dizia o Paul Valéry, a leveza que a gente tem que tentar ter não é a leveza da pluma. A pluma é uma leveza sem rumo, é uma leveza sem propósito, ela está solta no ar. A gente tem que tentar ter a leveza dos pássaros, que eles usam a leveza a serviço do existir, né? Tem um rumo.
E então eu falo de várias coisas que podem nos ajudar a ser mais leves, e uma das coisas que eu menciono no meu livro é exatamente a questão da pausa, da desaceleração e da pausa. E mal sabia que estava a caminho uma pausa gigantesca, que é a que a gente está vivendo agora, né? Mas nós estamos vivendo, vínhamos de cotidianos absolutamente frenéticos, acelerados. Vou colocar no presente, pensando de uma forma mais abrangente, a gente não para, a gente corre o tempo todo. As frases que a gente mais repete são: eu não tenho tempo para nada, eu preciso de ter mais tempo, eu não tenho tempo livre, eu queria ter tempo livre, né? Essas eram as frases que a gente vinha repetindo, né? A gente deixou de parar nos fins de semana, deixou de parar nas férias, deixou de parar quando estava esperando uma consulta de um dentista ou de um médico, porque antes você parava, ele se atrasava e você olhava uma revista velha no consultório, abandonava e ia fazer o quê? Pensar na vida. Isso deixou de existir. Com o celular, ninguém faz isso mais. E a gente foi abolindo as pausas do cotidiano, completamente. Nos Estados Unidos, essa obsessão nossa com a ideia de não perder tempo, nos Estados Unidos já existe velório, já há algum tempo, já existe velório drive-thru, velório estilo McDonald's, que você vai de carro, para na casa funerária, tem uma janelinha de vidro, você olha o morto, assina o livro de presença e vai embora. É isso. No Japão, um dos restaurantes que fazem mais sucesso é um restaurante onde você paga por minuto. Quanto mais rápido você come, menos você paga. Esse tem sido o nosso mundo. Um mundo sem pausas, um mundo frenético. Eu conversei com o Kao Honoré, que é um dos nomes do movimento Slow no mundo, um canadense que mora em Londres, e o Kao Honoré me contou que quando ele estava indo fazer as primeiras incursões nesse mundo slow para refletir, para escrever, ele estava indo para uma città slow na Itália, uma cidade onde tudo é devagar, e ele foi multado por excesso de velocidade. Até os do movimento slow, quer dizer, ele estava no começo da trajetória dele nesse campo aí, e é o que o Kao Honoré fala. Fala: olha, eu não defendo o ritmo dos caracóis e das lesmas. Ninguém quer isso. A questão é, nós temos que correr quando faz sentido correr. Em todas as outras ocasiões, a gente tem que tirar o pé do acelerador. E a gente não estava tirando. E a falta de pausas adoece. Eu estava lendo um livro de um psicanalista inglês, o Josh Cohen, que ele falou que a maioria dos pacientes que chegam no consultório dele em Londres hoje, pré-pandemia, essas pessoas chegam divididas entre dois impulsos. Um é: eu preciso correr, eu tenho que correr mais, eu não estou conseguindo fazer tudo, meu tempo não está dando, meu tempo não é suficiente, eu não aguento correr mais. Eu tenho que ter mais tempo para fazer mais coisas. O outro impulso é: eu não aguento mais, eu não quero fazer mais nada, eu quero parar, eu quero sumir, eu quero desaparecer. O Josh Cohen fala: nós estamos vivendo a tirania do fazer. É uma compulsão pela atividade. A gente acha que tem que estar fazendo coisas o tempo todo. E de repente chega um vírus, nos para abruptamente, radicalmente, por tempo indeterminado. É um tempo novo que a gente está vivendo. É completamente novo. Nunca houve nada parecido. É como diz o Sérgio Rodrigues, o escritor jornalista, é um tempo fora do tempo. E a doutora Margarete, uma psiquiatra do Rio, que está trabalhando com corona, ela falou uma coisa interessante e triste, né? Que nós estamos como essas pessoas que ficam internadas muito tempo nos hospitais e vão perdendo as referências do tempo. A vida se transforma num eterno agora. E o Julian Fuchs, escritor premiado, escreveu um texto esses dias maravilhoso chamado Falência do Tempo, em que ele fala que nós estamos vivendo uma espécie de inchaço do presente. O presente inchou,
está nos dificultando olhar para o passado e quase nos impedindo de olhar para o futuro. A gente não sabe se faz planos, a gente não sabe que planos faz. É como se o presente tivesse engolido toda essa temporalidade, né? E a gente está sentindo um desconforto imenso. Porque você pensa, mas eu queria tanto um tempo livre, eu sonhei tanto com tempo livre e agora eu tenho todo esse tempo livre e não consigo fazer nada. Eu não consigo ler, eu não consigo arrumar os armários, eu não consigo telefonar para as pessoas queridas, o dia acaba e eu não fiz nada. É porque a gente sonhava com um tempo livre em condições que a gente controlasse. Um tempo escolhido por nós e não um tempo imposto como agora. Porque o tempo livre, quando ele é imposto, ele deixa de ser livre, né? Então, a gente não pode se cobrar a produtividade que vinha nos acompanhando num tempo como esse. Porque esse tempo é diferente de todos os tempos. A gente não tem que se cobrar, né? E a gente fica sentindo culpa, essa culpa é indevida, porque a culpa de não estar fazendo, porque além de ser um tempo livre que não é livre, ele é um tempo contaminado por muita tristeza, por muito sofrimento. Para muita gente essa parada significa não ter como sobreviver, não ter como se alimentar, não ter como pagar as contas. Então, mesmo se você está como eu estou agora, no conforto de uma casa, com comida na geladeira e o cobertor na cama, você sabe que lá fora tem um sofrimento enorme. Então, esse sofrimento, e é claro que ele tem que entrar, ele entra nas nossas casas, se nós tivermos um mínimo de empatia, e deixa esse tempo com uma carga de tristeza que não é exatamente um tempo para a gente ficar vivendo como se fosse um tempo livre e leve. Aqui essa leveza não cabe. Então, eu conversei muito com um professor de Oxford, Dr. Robert Poynton. Desculpa que a garganta está seca, vou tomando um chazinho aqui. Antes da quarentena, por coincidência, como eu sempre me interessei muito por essa questão do tempo, eu tinha encomendado o livro desse professor de Oxford e desse psicanalista que eu citei. E os livros chegaram logo na véspera da quarentena. E o livro dele se chama Pausa. Pause, You Are Not a To-Do List. Não é um livro de autoajuda. É um livro muito interessante. O Dr. Poynton é filósofo, psicólogo. Não estou aqui para falar contra a autoajuda, não. Estou só caracterizando que não é esse tipo de livro. E eu gostei muito do livro dele. Mandei um e-mail perguntando se eu podia mandar uma pergunta para ele me responder sobre o significado dessa pausa, desse confinamento. E ele propôs que a gente conversasse. Nós conversamos 1 hora ou mais pelo Zoom. E o Dr. Poynton falou várias coisas interessantes nessa conversa. Ele falou que muito da ansiedade que a gente está sentindo agora é porque a gente tem uma visão do tempo linear, o tempo como duração. Quantos dias já tem que nós estamos confinados? Quanto tempo mais vai demorar? Quantas semanas? Quando vai sair a vacina? Quando vai acabar isso? É sempre a duração do tempo. Ele falou, mas o tempo tem 2 coisas, ele tem a duração e ele tem a profundidade. O que a gente tem que viver agora é a profundidade desse tempo. O que eu posso fazer nesse tempo em que eu fui obrigada a parar? E ele usou uma expressão interessante, que é muito favorável para a gente agora recalibrar nossas vidas, né? É hora, não é você ficar fazendo aquele balanço exaustivo existencial, mas é hora de sentir. Do que eu estou com saudades, do que eu não estou com saudades, quem que está me fazendo falta, quem que não está fazendo falta. Se eu pudesse, o que eu estaria fazendo agora? Como é que eu tenho sido como pessoa? O que eu tenho feito da minha vida? O que eu gostaria de mudar daqui para frente, né? E ele usou para resumir, porque na realidade uma compositora americana que falou isso com ele, mas ela pegou de um músico americano, que existem 2 tipos de tempo, o inhale time e o exhale time. Existe o tempo de
inspirar e de expirar. Agora nós estamos vivendo um tempo de inspirar. É o tempo que não é do correr, que não é do sair, é um tempo para dentro. Para a gente se reequilibrar e depois a gente expirar, né? E o Dr. Poynton fala, eu estou tentando ler as perguntas, mas eu não consigo, é a geração multitarefa que eu não sou, né? Eu concentro na fala e não consigo ver as perguntas, mas parece que alguém perguntou o título do livro do Dr. Poynton, um livro fininho, ainda não saiu no Brasil. Estou falando com a minha editora, com a Planeta, que a gente deve publicar o livro dele. Se chama Pausa. You are not a to-do list. Você não é uma lista de coisas para fazer. Bom, então, tá vendo? Ó, perdi o pedacinho aqui que eu estava falando. Da coisa do exhale time. Então, depois vai ser a hora de soltar esse ar que a gente está inspirando agora, né? Vou olhar na minha colinha aqui, porque eu estou com medo de estar me alongando muito nisso. Não, e é o que ele diz, o valor da pausa. Diz ele que às vezes fala com a pessoa, se você parar 10 minutos, faz uma diferença enorme. E a pessoa fala, mas o que eu vou fazer com 10 minutos? Ele fala, faz diferença. Se você, por exemplo, está tendo uma conversa complicada com seu marido, com a sua mulher, e você vai responder uma coisa, se você parar 30 segundos antes de responder, esses 30 segundos podem definir o resto do diálogo. É o que ele diz, se você pega uma xícara de café para tomar, em vez de tomar olhando o computador, olhando o WhatsApp, falando com alguém, para e toma essa xícara de café. Só toma essa xícara de café. E ele fala que essas pausas têm que ser incorporadas à vida. E é isso que eu acho, eu tenho esperança, não esta pausa de agora, esta é a pausa atípica, carregada de ansiedade, de angústia. Mas nós temos que parar para pensar agora isso, usar isso para o parar e pensar, para depois a gente aprender a incorporar as pausas à vida. Não é fazer um retiro de um mês, é parar 10 minutos por dia, é ficar em silêncio, quieto 10 minutos por dia, meia hora por semana, porque nós estamos adoecendo pela falta de pausas. E o Dr. Poynton falou uma coisa ele usou uma imagem muito bonita, poética também, que ele acha que nesse tempo estranho que a gente está vivendo, é um tempo bom para a gente tentar fortalecer os vínculos afetivos. O que ele disse? Diz ele que as famílias têm vivido dentro das casas, que a imagem que ocorre a ele é como se fossem navios na noite, navios passando uns pelos outros à noite. Você avista a luz, você ouve um apito ali, as pessoas nos corredores, mas não há interseção, não há encontro. E então isso eu acho que fala pra gente de uma coisa essencial, que é a qualidade das nossas relações pessoais, que anda paupérrima, que anda indigente. Cada vez a gente se agride mais, se maltrata mais, se hostiliza mais. Uma das coisas que eu defendo nesse livro, A Arte de Ser Leve, é a questão da gentileza, que para muita gente parece bobagem, mas não é. A gentileza é um dos principais combustíveis da convivência humana e ela está acabando no mundo. Ela está acabando. Eu fui à Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos, entrevistar um professor, o Dr. Forney, P.M. Forney, que faleceu recentemente, que fazia um trabalho magnífico. Ele criou uma equipe de voluntários dentro da universidade e eles faziam campanhas para estimular o respeito e a gentileza nas empresas, nos hospitais, nas escolas, nas ruas. E é o que o Dr. Forney disse, a vida é a soma dos nossos relacionamentos, no final das contas. Para você ter uma vida boa, você tem que ter relacionamentos bons. E como é que você vai ter um relacionamento bom? Quando o que prevalece é a grosseria, a falta de educação, a indelicadeza, a falta de civilidade. E ele disse uma frase que eu nunca vou me esquecer dela. Ele disse,
Eu não consigo imaginar nenhuma situação do dia a dia em que agir com grosseria seja a melhor opção. Não é. A grosseria jamais é uma opção. É o que ele diz. As pessoas falam, eu estou estressado, estou dando patada em todo mundo, eu não cumprimento, eu não agradeço, eu furo a fila, eu faço essas coisas porque eu estou estressado. É o que ele disse. O estresse virou a desculpa universal de tudo que não tem desculpa nesse mundo. É isto que a gente quer para depois? Para o fim dessa travessia que a gente está fazendo? Não. Olha o tanto que nós estamos comovidos com os gestos de gentileza que a gente vem acompanhando agora, durante o confinamento. A pessoa que põe um aviso no elevador para ajudar os idosos do prédio. E tantos outros exemplos. Por que não aprender com isso? Por quê? Né? Se faz tão bem um gesto de delicadeza, né? Ambientes de trabalho mais humanizados, ninguém pode ser feliz, e eu não vou entrar na questão da felicidade que é muito longa, mas ninguém pode ter qualidade de vida, ninguém pode ter bem-estar num ambiente de trabalho onde as pessoas se maltratam, se agridem, dão patadas umas nas outras. Não é à toa que várias empresas nos Estados Unidos adotaram, por exemplo, a Cisco Systems, ela adotou em 2007 a Operação Respeito e treinou mais de 40 mil funcionários para conviver de forma civilizada. A partir desse treinamento, as pessoas passaram a adoecer menos, a produzir mais. A Cisco teve um lucro astronômico e o ganho emocional, psicológico, mental foi imensurável, é imensurável. Então, por que não adotar a gentileza, a delicadeza? E outra coisa, o bom humor. Vocês vão falar, mas Leila, você está querendo bom humor no momento desses? Não, realmente a gente não tem motivo para ficar rindo o tempo todo, não. Mas adotar o azedume e a amargura como ferramentas de vida e sair repartindo azedume e amargura por aí, não. Eu não estou falando agora. Nós estamos num momento atípico, de novo. Mas quem sabe pensar agora no tipo de pessoas que a gente tem sido e que pode ser, né? Nós temos todo o direito do mundo de ter momentos de mau humor, dias de mau humor. Agora, viver mal-humorado, uma pessoa mal-humorada acaba com a qualidade de vida de quem está perto. Meu queridíssimo Mário Sérgio Cortella que fala, há pessoas que não tendo existido nos dariam uma alegria imensa. Talvez seja a hora da gente pensar, eu sou uma dessas pessoas? Aquela pessoa, porque eu falo sempre que a gente tem duas opções. Ou você é aquela pessoa que quando encontra com outra na rua, a outra fala, nossa, encontrei com a fulana, ganhei meu dia. Essa é a pessoa delicada, bem-humorada. Agora, os azedos, os amargos, quando eles se encontram com outra pessoa, essa outra pessoa diz, gente, eu estava tão bem, encontrei com fulano, ele acabou com o meu dia. Qual dessas duas pessoas que a gente quer ser? A que tem talento para deixar o outro mais infeliz, mais triste, mandar ele embora triste para casa? O chefe que adoece os funcionários? O colega de trabalho que entristece os colegas? Ou aquela outra pessoa que quando ela chega você fala, eu ganhei o dia, né? Tem um caso que eu sempre gosto de contar, de uma secretária aqui de Belo Horizonte, que eu achei isso lindo. Depois da palestra ela veio conversar comigo e contou. Ela é uma pessoa de alma leve, não é uma pessoa sem problemas. A leveza que eu defendo não tem nada a ver com a falta de problemas, ela é compatível. E essa secretária é uma pessoa leve, e uma noite ela chegou em casa, depois do trabalho, a filha veio correndo, abraçou a secretária pelas pernas e falou, mamãe, que bom que você chegou. Quando você não está aqui em casa, até o papel de parede fica triste. As pessoas leves, quando elas saem de perto, até as paredes sentem falta. Os amargos, os azedos, os mal educados, os ríspidos, os grosseiros, não. Ninguém merece e ninguém sente falta. Só um instantinho que eu vou olhar aqui, que eu estou um pouco preocupada com o tempo. Nós estamos falando das pausas.
Eu estou me lembrando de um caso que eu anotei aqui, que eu adoro. Eu fui fazer uma palestra na faculdade, na Bahia, em Salvador, e a Patrícia, diretora lá do curso de comunicação, uma das diretoras, é uma pessoa de um astral ótimo, maravilhoso. E eu estava com dor de garganta, precisei de um remédio, a secretária dela trouxe, ó, tem isso, tudo da sala da Patrícia. Eu falei, mas que isso, Patrícia? Tem tudo na sua sala? A secretária falou, você não sabe da jujuba. Como assim? Aí a Patrícia contou que ela tem um pote de jujuba desse tamanho em cima da mesa dela, porque todo mundo que chega lá vai para levar problema e já chega esbravejando. Então, quando a pessoa chega, eu tô morrendo de raiva, eu vim aqui porque eu tô indignada, a Patrícia fala, aceita uma jujuba? A pessoa inevitavelmente aceita. E aí, enquanto a pessoa tá mastigando a jujuba, não tem jeito de falar, de esbravejar. É a pausa. Enquanto ela está mastigando a jujuba, ela vai se acalmando e aí ela é capaz de conversar com mais tranquilidade. Então, são esses, de novo, não é a gente ser essa pessoa que ri o tempo todo, que está de bem com a vida o tempo todo, né? De novo, meu amigo, queridíssimo Cortella, ele fala, quem é feliz o tempo todo, alegre o tempo todo, é porque não está entendendo nada, né? A gente não tem motivo para essa alegria toda. Mas viver de mau humor não dá. Eu acho, gente, que nenhum currículo é capaz de redimir um profissional mal educado e mal-humorado. Não adianta ter PhD, ter pós-doutorado, MBA, falar 5 idiomas. A pessoa amarga, azeda e mal educada, ela condena quem está perto à infelicidade. Então, talvez seja a hora da gente aproveitar essa pausa para, quem sabe, nós sermos pessoas mais agradáveis quando passarmos para o outro lado dessa travessia, né? E uma outra coisa que eu acho que atrapalha muito a nossa convivência e que essa parada veio nos ensinar, eu acho que isso tem um caráter muito pedagógico, é esse excesso de certezas que a gente tem carregado. Talvez porque a gente vive numa cultura de imagem, que você tem que mostrar muita autoconfiança, muita assertividade, né? E a gente corre o risco de ficar muito donos da verdade, né? E é o que meu irmão brinca, ele fala, quando se trata da verdade é melhor a gente ser inquilino, proprietário não. Nós estamos muito cheios de pessoas donas da verdade. E esse vírus veio e chacoalhou nossos alicerces. Ele pulverizou nossas certezas. E eu vejo um lado muito bom nisso. E eu não sou aquela pessoa de ver metade do copo cheio, não. Eu estou mais para metade vazia. Eu tenho aquele pessimismo do interior de Minas de antigamente. Não chega a ser pessimismo, mas é uma coisa assim meio desconfiada. Então, não estou falando aqui para ser tudo cor-de-rosa, não. Mas eu acho que tem esse lado de abalar nossas certezas e talvez nos ensinar a ser mais humildes, nos fazer desconfiar mais de nós próprios, das nossas convicções, das nossas verdades. Quem sabe aposentar a arrogância e a prepotência. Eu acho que se a gente sair mais humilde disso, já está de bom tamanho, porque meu irmão, que se foi há poucos dias, não de corona, ele já estava doente há mais tempo, ele adorava um trocadilho infame, Ronan querido, e ele brincava, ele falava, o índice de humildade relativo do ar está cada vez mais baixo. E ele era brilhante e era humilde, e ele vivia isso na prática, né? Ele falava sempre que ele não sabia lidar com pessoas arrogantes, prepotentes, né? E nós estamos cheios de juízes, né? Basta a gente olhar nas redes sociais, nos comentários dos sites de notícia, né? Eu, às vezes, vou ler os comentários das matérias e eu falo, para que eu li? Só para ficar ruim depois, né? Que é tanto ódio, tanto julgamento, né? Eu falo que as pessoas têm uma facilidade de ler ali 2 linhas sobre alguém. Você não conhece aquela pessoa, você não conhece a história de vida dela, mas você já julga e emite a sentença, né? São julgamentos sumários.
e palavras ferinas, palavras que entristecem, que magoam, né? E a gente anda com tanta facilidade para julgar, se achar capaz de vestir a toga de juiz e sair julgando. Então eu acho que essa chacoalhada, essa incerteza que a gente está vivendo, pode ter esse lado bom, de nos ensinar a ser mais humildes, a duvidar mais da nossa capacidade de julgamento. E isso é uma coisa que eu acho que vai favorecer muito as relações familiares, sociais, pessoais, porque o mundo está lotado de juízes. Vamos deixar os juízes no judiciário. Entre nós, eu acho que o tom pode ser outro. E tem também a questão da imagem, que eu acho que é uma coisa que a gente está questionando agora. Nós estamos vivendo na cultura da imagem, a tal da sociedade do espetáculo, né? Que o Guy Debord fala e o Vargas Llosa também. A vida virou um grande teatro, uns representando para os outros, uns ostentando para os outros, fazendo bonito, né? E é como se a gente estivesse vivendo vidas cenográficas, né? E representar nesse nível que a nossa cultura tem nos estimulado a representar, né? Também nos adoece, assim como a falta de pausas, né? Uma vez eu entrevistei o Lobão e ele me falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou: a pior forma de solidão que existe é você ser amado por aquilo que você não é. Então você cria um personagem, você tira fotos maravilhosas, você cria essa narrativa de pessoas muito bem-sucedidas, muito bem amadas, muito bem resolvidas. E a gente vai vivendo nesse castelo aí, nessa espécie de Disneylândia de adultos, né? Que de brincadeira não tem nada. E eu acho que a gente tem que questionar isso mais um pouco, sabe? Assim, são tantos tem que, né? Você tem que ser magro, tem que ser bonito, tem que ser bem-sucedido, tem que ser isso, tem que passar férias não sei onde, né? E por que o consumismo? Uma das razões do consumismo é isso. Você compra o que não pode, compra até o que não precisa para ficar bem na fita, né? E nós vamos enchendo a vida de coisas, né? E aí eu fico pensando num momento como esse, a gente descobre coisas dentro das nossas casas que a gente não sabia que tinha. Uma vez uma fotógrafa americana fez um ensaio, ela pediu 15 famílias para colocar tudo o que elas tinham para fora de casa. Ela fotografou as famílias com todo o recheio das casas do lado de fora e eram pilhas descomunais. Agora, a gente não está pondo as coisas do lado de fora. Nós estamos do lado de dentro com nossas coisas. Quem sabe é hora de reavaliar, de podar, desbastar um pouco nossas vidas, nossas gavetas, nossos armários, nossos cérebros congestionados, né? Quem sabe é hora de simplificar. A Vicky Robin, do movimento Simplicidade Voluntária, que fala: nós estamos vivendo a doença do muito, né? É tudo muito. E a gente acha que tem que ser melhor em tudo. Você tem que ter o melhor tênis, o melhor celular, você tem que ser a melhor, sei lá, na sua categoria, né? E isso vai dando uma angústia. Eu fiz um workshop o ano passado com o Alain de Botton, em Nova York. E a camiseta que a gente ganhou lá, junto com o material escolar do workshop, na camiseta vinha escrito good enough, bom o bastante. O bastante tem que bastar e nós estamos nos desacostumando do bastante. A gente quer sempre mais. Tem uma australiana que fala, Elizabeth Farrell, ela fala: nós estamos virando uma espécie insaciável. E aí, em vez da gente, quer dizer, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ser isso, tem que ser aquilo, né? Eu sempre falo que eu acho que a única coisa que a gente tem que nessa vida, usando a mais simples de todas as palavras, a mais singela, eu acho que a gente tem que ser legal. A gente está aqui nesse mundo para ser legal. A gente não está aqui para ser melhor do que os outros. A gente não está aqui para sair maltratando, distribuindo ódio
uns para os outros. A gente está aqui para ser legal, para sermos pessoas boas, dignas, decentes, pessoas que a gente tem vontade de ficar perto. Aquela pessoa que quando sai até as paredes sentem falta. Então talvez seja a hora também da gente refletir um pouco sobre isso, né? Será que eu sou legal? Será que é bom conviver comigo? Não é você se dar chibatada agora, né? Nós já estamos numa hora de sofrimento, mas é uma hora de pensar, é uma hora de sentir, é uma hora de calibrar ou recalibrar a vida e nós próprios, como o Dr. Poynton falou. E é hora da gente valorizar as conversas. Eu tô aqui de olho no relógio, com medo, deixa eu ver, porque Bianca vai me pontuar aqui a hora que eu tenho que parar para responder perguntas. Mas eu acho também o valor das conversas. Nós precisamos conversar mais. Tem um filósofo inglês, o Theodore Zeldin, que ele fala que um dos desafios do século XXI é a gente reaprender a conversar. Conversar de verdade. Escutando, prestando atenção. Nós estamos completamente desatentos. O déficit de atenção parece que está pegando a humanidade inteira. A gente é incapaz de ouvir uma pessoa 5 minutos, olhando para ela, sentindo o que ela está falando. E as conversas de verdade nos humanizam, nos melhoram. Eu fui criada numa casa, nós éramos 6 filhos, criados por uma mãe, nos criou sozinha, dando aula o dia todo, sem ter como manter essa família naquela luta, mas os poucos minutos que ela ficava em casa, ela sentava ali na cozinha com os 6 filhos e conversava, de verdade. Falava sobre tristeza, medos, alegrias, sonhos, frustrações. Nós éramos crianças e ela conversava quase de igual para igual. Aquelas conversas têm sido nossa bússola, nossa carta de navegação. Meu irmão, esse que se foi, falou uma frase linda. Ele falou: as palavras foram o único brinquedo que eu guardei da minha infância. O resto quebra, some, desaparece. Os carrinhos, as bonecas, os celulares, os tênis, as conversas ficam. E sem conversas a vida vai ficando sem legendas. Eu acho que as conversas nos ajudam a construir sentidos. E a gente precisa disso, porque nós estamos vivendo uma crise de sentido. Então, estou vendo que está chegando aqui no finalzinho do meu tempo. Só um minutinho, gente, porque eu não quero esquecer de algumas coisas que eu anotei aqui. A pergunta que todo mundo se tem feito, né? Nós sairemos melhores desta? É a pergunta de $1 milhão, é uma pergunta difícil. Eu vi outro dia um professor lá de São Paulo, José Garcês, acho que é professor de Direito, e ele também tem formação em psicanálise, literatura, um intelectual, e eu ouvi uma entrevista muito boa dele para o Patrick Santos, da Jovem Pan, e ele falando que o trauma não é garantia de mudança. O trauma nunca garantiu a mudança de ninguém. O que garante a mudança são as escolhas que a gente faz a partir de um trauma, né? Então, o fato da gente estar vivendo esse confinamento, esse medo, essa proximidade da morte, que a nossa cultura empurra a morte para longe, né? E agora ela está batendo na porta, né? Tudo isso vai nos deixar diferentes, não tem como. Ninguém passa impunemente por uma experiência como essa. Agora, diferentes como? Melhores? Eu acho que cabe a cada um de nós. Eu acho que a gente está tendo aquele parar para pensar que a gente não tinha antes. E é nesse parar para pensar que a gente pode construir pessoas melhores. Eu fiquei pensando palavras, né, como afeto, empatia, bondade, decência, ética, né? Essas palavras têm que ser parte visceral do nosso vocabulário pós-pandemia. Nós temos a chance de reinventar o nosso léxico. E eu acho que a palavra central é afeto.
Eu acho que afeto é o que tem que nos guiar. O Bauman fala num dos livros dele da possibilidade desse mundo ser povoado por pessoas mais afetuosas, né? A pessoa afetuosa é incapaz de arrasar com uma outra pessoa, com grosseria, com agressividade. A pessoa afetuosa, se está mal-humorada, ela fala, não estou legal hoje, não estou bem hoje. Ela não apresenta a fatura da infelicidade dela para o outro pagar. A pessoa afetuosa sabe que tem muita gente sofrendo lá fora, que tem muita gente sem poder pagar as contas, e ela sofre com isso. A pessoa afetuosa tem empatia, tem compaixão. Então eu acho que essas palavras que a gente usa tanto no dia a dia, elas não podem ser só vocábulos mais, elas têm que ser introjetadas. Nós temos que sair desta, vivendo essas palavras na prática, para nós sermos capazes de criar um futuro que não nos envergonhe. A compaixão, a empatia nos fazem ter vergonha de compactuar com uma sociedade tão desigual, com um mundo tão desigual. A gente não pode mais ser capaz de se omitir nesse nível que a gente vem se omitindo. A omissão é um vírus tão letal quanto o corona. Essa frase me veio aqui agora, não sei se ela é minha ou se eu li de alguém, enfim, é o que eu acho. Me veio aqui, né? O pecado da omissão, o pecado da falta de compaixão. Sairemos melhores? Torço para isso, cruzo os dedos para isso. Mas nós temos que fazer a nossa parte mesmo. E depois eu faço uma conclusãozinha, mas eu queria ver, peraí, Bianca, tem perguntas aqui? Pode continuar. Segue algumas perguntas. Como levar este período de incertezas e pandemia com mais leveza, dentro dos limites que a pandemia nos impõe? É claro que a gente não vai ter aqui nem a leveza do pássaro, nem a leveza da pluma, nem a leveza de quem veio ao mundo de bicicleta. De novo, nós estamos vivendo tempos duríssimos, é muito sofrimento. Eu acho que talvez, é interessante o que está me ocorrendo agora, talvez o que pode nos deixar um pouco menos pesados, se não mais leves, mas menos pesados, é a aceitação dos nossos estados de espírito, a tristeza, né? Eu anteontem entrevistei a Marta Medeiros, fiz uma live com ela, queridíssima Marta Medeiros aí do Rio Grande do Sul, que é uma amiga muito querida, e na véspera eu falei com ela, eu estou muito ruim, eu estou muito triste, você que vai me melhorar. A gente não pode ter pudor de admitir que está triste, que está com medo, que está angustiado. Eu acho que confessar e conversar sobre isso pode nos ajudar muito. Quem não consegue, peça ajuda online. Tem muitos psicólogos, psiquiatras, muita gente atendendo online, tem serviços gratuitos. Agora, quem não estiver nesse grau assim, mais complicado, converse e fale de seus medos, né? O Rossandro Klinger que fala, escute seus medos, porque se você não escutar, eles vão começar a gritar, né? Se eles já estiverem gritando, conte para os outros, para as pessoas queridas, aos gritos que você está com muito medo, que você está com muita angústia, está com muita ansiedade. Nós somos humanos, demasiadamente humanos, e esse é um momento de muita fragilidade. A gente tem que se perdoar por essa fragilidade, perdoar entre aspas, porque ninguém pode ser culpado por ser frágil, né? Mas eu acho que é quando a gente admite as próprias fragilidades que a gente se fortalece mais. Eu acho que tem um pouco disso. Vou ver, tem uma outra pergunta aqui. No começo do isolamento social, muitas pessoas falaram sobre o tempo livre que teríamos, porém já nos enchemos de atividades e mais trabalho. Quais são os impactos desse ter que preencher nosso tempo ocioso?
Que impacto isso tem no nosso bem-estar ou na falta dele? Eu acho que a gente passou de a gente vinha dirigindo um carro com a quinta engatada e de repente a gente foi colocado no ponto morto, né? É muito difícil. Você quer engatar pelo menos uma primeira, uma segunda, uma terceira, né? Mas eu acho que a gente tem que ficar mais atento a esse impulso, a essa compulsão para hiperatividade, né? Isso que o Josh Cohen, o psicanalista inglês, fala, essa compulsão pelo fazer, é o que ele chama de tirania do fazer. Fazer, encher o tempo, criar 1000 atividades. Se te faz bem fazer coisas durante esse período, ótimo, faça. E aqui quem está falando não é nenhuma psicóloga, nenhuma psicanalista. Minha formação é em jornalismo, mestrado em estudo dos meios de comunicação em Londres, e antes eu fiz letras, um pedacinho de mestrado em literatura. Quer dizer, eu não tenho nenhuma formação aí nas ciências do comportamento para estar aconselhando, mas eu acho isso, se te faz bem fazer, faça. Mas eu acho que a gente tem que resistir a essa tentação do fazer em excesso, porque a gente está vindo de cotidianos abarrotados em todos os sentidos. Talvez agora seja um momento de mais depuração. Mais uma aqui. Eu acho que aqui eu já falei. Mais alguma coisa, Bianca? Bianca está digitando, acho que tem mais outra pergunta. A pandemia mostrou a importância da nossa interconectividade e dependência dos outros. Quais ensinamentos podemos tirar disso? Eu acho isso fundamental. Nós somos seres interdependentes, né? Eu achei, citando outro gaúcho, Newton Bonder, mora no Rio, mas eu acho que ele nasceu no Rio Grande do Sul. O Newton Bonder fala, outro dia eu estava comentando isso com a Marta Medeiros, que o Ocidente apostou todas as fichas na individualidade, né? Nós temos muito a ilusão o delírio grandioso do eu, né? Eu sou, eu posso, eu quero, eu mereço. Aliás, eu tenho muita preguiça desse eu mereço, porque às vezes a gente merece, mas normalmente a gente acha que merece mais do que merece. Então essa coisa é uma cultura que nos estimula a ser muito autocentrados, e a gente tem essa ilusão da autossuficiência. E a gente está vendo agora que sozinhos não somos ninguém, né? É o que o Harari falou no ensaio que ele fez há pouco tempo. Se nós não cooperarmos uns com os outros, o vírus e todos os outros vírus vão ganhar a parada, né? Nós somos o coletivo, a gente tem que ter mais a visão do coletivo, né? E então acho que isso também nos coloca no nosso devido tamanho, né? E não no sentido negativo, somos pequenos, somos minúsculos, somos insignificantes. Somos pequenos, sim. A condição humana é muito precária, é o que eu falei no começo, né? Mas essa pequenez nossa, quando ela é reconhecida e somada às outras pessoas, a gente pode ampliar isso aí de uma forma muito bonita, né? Nós não temos que ter esse delírio da grandeza individual, né? Podemos nos conhecer, nos valorizar, podemos ter a tal da autoestima, mas anda faltando muita estima pelo outro e o reconhecimento do tanto que a gente precisa uns dos outros. Eu acho que se a gente não enxergar isso agora para valer, acho que não enxerga mais não. Oportunidade igual a essa, eu acho que jamais. Bianca, como é que eu faço? Eu posso... tem mais pergunta aqui. Última pergunta. Como ressignificar nossa relação com o tempo? E quais os impactos que essa ressignificação pode ter na nossa vida? O Dr. Poynton, esse de Oxford, a gente conversando, ele falou: Leila, eu não acredito muito
na desaceleração, né? É muito difícil, a gente chegou num ponto com tecnologia, com tudo, que é muito difícil a gente pisar no freio. E então, é o que ele disse, o que a gente precisa é de pausas. Quando tudo passar, a gente vai continuar correndo, mas a gente não pode abrir mão das pausas. Repetindo, acho que é a terceira vez que eu falo isso, mas eu acho tão importante a gente pensar, uma vida sem pausas adoece. E nós estamos adoecendo pela falta de pausas. Nossos cérebros parecem, como se tivessem as vias, as ruas de São Paulo, da Cidade do México, tudo ao mesmo tempo agora. Nossos cérebros, nossos circuitos, tudo abarrotado. Essa coisa de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, de não parar, acelerar. Outro dia uma moça me falou uma coisa interessante numa palestra, ela estava levando a mãe dela, não sei onde que elas estavam indo, e ela correndo muito no carro, a mãe dela falou, pelo amor de Deus, diminui. Ela falou, não, porque senão nós vamos chegar atrasada. E a mãe dela falou, não, eu prefiro chegar atrasada nessa vida do que cedo na outra. Eu acho que a gente tem que repensar até que ponto vale a pena viver dessa forma frenética que a gente está vivendo. A gente tem que recuperar o parar para pensar, recuperar o parar para sentir. Porque uma vida sem pausas é uma vida sem reflexão. E sem reflexão a gente não vai chegar a lugar algum. Nós precisamos pensar, como a minha mãe me ensinava, ela me levava para o quintal quando as coisas estavam muito difíceis, com muito sofrimento. Eu criança, ela me levava para o quintal, a gente conversava sentado nas raízes da mangueira, e ela me fazendo perguntas e desabafando, e eu fazendo perguntas para ela, e ela sem resposta, ela só ouvia, e no fim ela falava, agora nós já penduramos as perguntas todas nos galhos da mangueira, você vai ver como que a gente vai se sentir melhor. Uma mãe criando 6 filhos sozinha, dando aula dia e noite, achava hora para ir com a filha para debaixo da mangueira, de pendurar perguntas nos galhos. Todos nós somos capazes de reavaliar nossa relação com o tempo. Ainda dá tempo, eu tenho certeza disso. Gente, muito obrigada. Obrigada a PUC do Rio Grande do Sul. Eu estive aí com o pessoal da pós-graduação em filosofia. Amei. Foi uma experiência maravilhosa. Tive muitos contatos online depois com os alunos. Fantástico. Fantásticos os contatos. A turma que me recebeu em Porto Alegre, fantástica também. E agora uma alegria estar aqui online, aqui no meu canto em Belo Horizonte, vocês aí, cada um no seu canto, e a gente mostrando que mais do que nunca fica claro que a gente tem que se conectar. Muito obrigada a todos, obrigada PUC, fiquem em casa, fiquem bem, e daqui uns dias a gente termina essa travessia, chega a outra margem do rio, mais humildes, mais leves, mais humanos. Eu torço muito para isso e tenho esperança de que isso pode acontecer. Dias melhores virão, é um clichê? Pois é. É um clichê mais do que bem-vindo agora. Virão sim. Muito obrigada a todos.